Olá, graça e paz, seja bem-vindo aqui no meu canal, nessa série Temperamentos. Hoje vamos falar sobre o temperamento sanguíneo, quando a paixão precisa de uma direção. Veja, lá no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 22, diz: o coração alegre é bom remédio. Você conhece alguém que chega em qualquer lugar e em poucos minutos já está conversando com todo mundo? Pessoas que contagiam o ambiente com alegria, entusiasmo, com energia? Essas são algumas características do temperamento sanguíneo. O sanguíneo costuma ser comunicativo, espontâneo, otimista e cheio de entusiasmo. Ele gosta de pessoas, gosta de desafios e geralmente possui facilidade para fazer amizades. São aquelas pessoas que conseguem transformar um ambiente frio em um ambiente acolhedor. E isso é um presente de Deus. Mas, como todo temperamento, o sanguíneo também possui fraquezas. Muitas vezes ele fala sem pensar, age por impulso, começa projetos com entusiasmo, mas nem sempre consegue terminá-los, toma decisões baseadas na emoção do momento. Na Bíblia, encontramos alguém com muitas características desse temperamento. É o apóstolo Pedro. Pedro era apaixonado por Jesus. Quando Jesus perguntou quem os discípulos diziam que ele era, Pedro respondeu imediatamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, pouco tempo depois, o mesmo Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Ele era impulsivo, era intenso e era apaixonado. Veja que, quando Jesus andou sobre as águas, Pedro foi o único que teve coragem de sair do barco. Mas também foi o primeiro a afundar, quando tirou os olhos de Cristo. Quando Jesus foi preso, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha de um soldado. E horas depois negou conhecer Jesus 3 vezes. Pedro era um homem de extremos, mas observe aqui algo muito importante. Jesus nunca rejeitou Pedro por causa da sua personalidade. Jesus transformou Pedro. Depois do Pentecostes, aquele homem impulsivo tornou-se um pregador poderoso. Aquele homem instável tornou-se uma coluna da igreja. O Espírito Santo não destruiu sua paixão, o Espírito Santo deu direção a essa paixão. Outro exemplo interessante é Sansão. Sansão possuía grande potencial, mas muitas vezes foi guiado pelos seus impulsos e emoções. A sua falta de domínio próprio trouxe consequências dolorosas. A Bíblia nos mostra que entusiasmo sem sabedoria pode levar à derrota. Por isso, o sanguíneo precisa desenvolver algo muito importante, que é o domínio próprio. O fruto do Espírito mencionado lá em Gálatas capítulo 5 não elimina a alegria nem a espontaneidade, mas ele coloca essas qualidades sobre o governo de Deus. Então, talvez você tenha características sanguíneas, talvez seja uma pessoa comunicativa, alegre, cheia de energia. Use isso para a glória de Deus, evangelize, encoraje pessoas, acolha quem está chegando na igreja, leve esperança aos que estão desanimados. Mas lembre-se, nem toda emoção vem de Deus, nem toda oportunidade deve ser abraçada, nem toda ideia precisa ser executada imediatamente. Quando a paixão é guiada pelo Espírito Santo, ela deixa de ser impulsividade e se transforma em propósito. Então Deus quer usar essa alegria, Deus quer usar esse entusiasmo, mas Deus também quer desenvolver em você maturidade espiritual. Porque pessoas transformadas pelo Espírito impactam muito mais do que pessoas movidas apenas pela emoção. Você se identificou com alguma dessas características? Então compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos. E não perca o próximo episódio da nossa série. Nós vamos falar sobre o temperamento colérico. É a força que precisa aprender a servir. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Um abraço.